saúde, a Lei Complementar 141 de 2012, tudo isso precisa respeitar o que está na Constituição Federal. É a base do nosso ordenamento jurídico brasileiro. E a gente vai estudar aqui, olha, o seu livro, olha só, gente. Então nós vamos acompanhar e fazer um estudo aqui da videoaula junto com o seu conteúdo, página 47, acompanha aí. Nós vamos trazer os tópicos mais importantes aqui do livro e você vai aprofundar. Claro, você vai ler e você vai se apropriar cada vez mais desse tema. Que é professor, vamos lá para o que diz na nossa Constituição Federal. Iniciando, gente, com a Seguridade Social. Que a Seguridade Social está aqui disposta nos artigos 194 e 195 da Constituição Federal. E o que é a Seguridade Social? A Seguridade Social é um conjunto de ações articuladas, integradas, de quê? De saúde, assistência social e previdência social. Quem é que vai formar essa Seguridade Social? O Estado brasileiro é a sociedade, que diz aqui que vai conseguir formar isso. E quem vai organizar é quem organiza o Estado brasileiro, tá, gente? A Seguridade Social. E é financiada por toda a sociedade. Aí nós vamos estudar o financiamento, são várias fontes de custeio, tem as contribuições sociais, dentre as contribuições previdenciárias, a gente vai detalhar cada um desses pontos aqui para vocês e algumas disposições que são exploradas também aqui sobre Seguridade Social, os objetivos da Seguridade Social. Nós temos aqui a saúde a partir de 196 a 200, que são específicos da saúde. No artigo 196, a gente vai falar da universalidade, foi o artigo que traz essa inovação no ordenamento jurídico brasileiro, que a saúde passou a ser um direito de todos no dever do Estado, então acesso universal, igualitário, está aqui. Conceito ampliado de saúde, como políticas sociais e econômicas são essenciais para que a gente alcance a saúde e que a gente tenha a prevenção de agravos e doenças, que a gente tenha a proteção da saúde e recuperação da saúde. Nós temos aqui no artigo 97 falando da saúde pelo Estado, pela iniciativa privada. Nós sabemos que ela é executada pelo Estado, diretamente pelo Estado de rede pública ou por terceiro, ou seja, a participação complementar da iniciativa privada do SUS, e a iniciativa privada também, que ela pode executar ações de saúde. A regulamentação, a fiscalização e o controle da saúde é pelo Estado brasileiro, então a atribuição do Estado regulamentar, fiscalizar e controlar. No artigo 98, nós vamos falar sobre as diretrizes do SUS, integralidade, nós vamos falar sobre descentralização com direção unificada de governo, o sistema de saúde em uma rede regionalizada e hierarquizada. Nós vamos tratar sobre participação da comunidade, então aqui as diretrizes do SUS dispostas no artigo 98. Lembrando que no artigo 96 fala de universalidade, que é uma das diretrizes do SUS, e fala também de igualdade, que a gente compreende como equidade. Então, falaremos também aqui no artigo 98 sobre a aplicação mínima de recursos, que são aqui para União, nós temos pelo menos 15%, não inferior a 15% da receita corrente líquida. Nós temos estados, 12% dos recursos próprios estaduais, é a contrapartida de recursos, além dos recursos que o Estado recebe da União, por exemplo. E os municípios, além dos recursos que recebem da União e dos estados, tem que ter uma contrapartida de recursos próprios de 15%. Vamos estudar tudo isso. E o DF, que é um ente misto, ele vai ser 15 ou 12, vai depender da fonte de financiamento. O trabalho da agente de saúde, que são o financiamento da atribuição federal, tem que garantir pelo menos 2 salários mínimos para a agente de saúde, gente, essa inovação agora, que teve em 2022, já está aqui no seu livro, já está aqui no seu conteúdo. Esses agentes de saúde que são admitidos por meio de processo seletivo, não é concurso público necessariamente, podem ser por processo seletivo público, e que nós teremos aqui algumas disposições. E dentre outras coisas que nós falaremos aqui no artigo 98. No artigo 99, sobre a participação da iniciativa privada, que ela é livre, vamos falar sobre a participação de capital estrangeiro, de empresas estrangeiras na saúde brasileira, que é vedada em regra, salvo os casos previstos em lei, e lá na nossa lei 3080 tem os casos que possibilita essa participação internacional na saúde brasileira, não apenas na saúde brasileira. E também fala que é vedada a comercialização em qualquer forma de venda de hemoderivados, de órgãos humanos, é óbvio que a gente não pode ter venda sobre isso. No artigo 200, competência do SUS, vamos falar de cada uma delas, tá? Então, seguindo aqui, olha, na parte inicial, artigos 194 e 95, nós vamos aprofundar, aqui nós vamos estudar de forma aprofundada. Gente, essa aula é de forma aprofundada, mas de forma leve, que a gente vai seguir aqui o fluxo, de uma forma que você tenha base, porque é tema que é importante para entendermos a saúde, que a saúde está no contexto da seguridade e está sendo cada vez mais cobrada nas provas de concurso de residência. Então, nós sabemos aqui que a Seguridade Social está dentro de um tópico maior, que é a ordem social, que tem como primada a ordem social o trabalho. E o objetivo da ordem social é promover o quê? O bem-estar e a justiça social. Então, a base da ordem social é o quê? O primado do trabalho. E isso, o objetivo, consequentemente, a gente ter condições de promover o bem-estar e a justiça social. Dentro da ordem social, ela tem várias áreas, e uma que tem destaque é a Seguridade Social, que é um conjunto integrado, isso aqui é a palavra-chave, tema de prova, integrado de ações de quê? Assistência social, previdência social e saúde. Essa que a gente vai estudar de forma aprofundada, mas a gente precisa entender o que é a base da Seguridade Social. Na ordem social também fala das demais políticas sociais, ó. Educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia e inovação, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente, jovem, idoso e índios. Tudo isso aqui no título 8 da nossa Constituição Federal. E a Seguridade Social está dentro da ordem social e a saúde faz parte de forma integrada com a assistência social e previdência social da nossa Seguridade Social. Nós temos aqui algumas peculiaridades, algumas características da saúde, previdência social e assistência social. Nós sabemos que elas devem ser de forma integrada, não tem subordinação, não tem nenhuma que é mais importante que a outra. Cada um fazendo um papel de proteção da sociedade, na seguridade social. A saúde nós sabemos que é um direito de todos, dever do Estado, aqui é a nossa universalidade, né, gente? E não precisa de contribuição, então é uma universalidade plena. Você pode ter a renda que for, se vai ser baixa ou muito alta, vai ter acesso ao SUS. Na previdência social, nós temos aqui uma universalidade já relativa. Por quê? Porque é um direito do trabalhador e de seus dependentes. Vocês têm que contribuir para o sistema previdenciário. Então tem um caráter contributivo e compulsório. Por que é compulsório? Que é obrigatório. Quem trabalha não tem que decidir se vai ou não ser um segurado da Previdência Social. Tem que ser vinculado à Previdência Social. Seja do regime geral, no caso que é administrado pelo INSS, seja do regime próprio, por exemplo, de uma prefeitura, de um estado, da União. Tem que estar aqui na Previdência. Trabalhou, então tem que contribuir. Sendo que aqui é uma universalidade relativa, porque não é toda a população, quem trabalha. Então quem trabalha tem um caráter compulsório, tem que contribuir. Mas como é que pode falar em universalidade? Porque existe uma figura que é do facultativo. Pessoa que não exerce nenhuma atividade remunerada, por exemplo, dona de casa, estudante, qualquer pessoa pode ir na Previdência e pagar lá. Então, se ela paga, ela passa a ser segurada da Previdência Social. Então tem um critério, tem a universalidade, mas a pessoa tem que ter uma ação, tem que trabalhar, contribuir, aí é compulsório. Ou se ela não trabalhar, ela tem que decidir que quer contribuir para a Previdência Social para ter benefícios previdenciários, de aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, dentre outros, tá? Assistência social, gente, é um direito de todos que necessitários. Aqui é um detalhe importante. Uma pessoa que tem uma renda de 20 mil reais por mês, ela não tem como ser uma pessoa que vai ter um benefício social, vai ter, por exemplo, um auxílio emergencial, vai ter um BPC, que é o benefício de prestação continuada, vai ter um auxílio funeral, não vai ter. Tem que ter o quê? Necessidade. E não precisa de contribuição. Aí aqui fala-se nessa universalidade, que aqui é um dos objetivos da Seguridade Social, que é a universalidade da cobertura do atendimento, que é o seguinte, ela é universal para todos que necessitam. Então aqui, na Previdência Social e na Assistência Social, nós temos uma universalidade relativa. Aqui tem que ter alguns critérios. Aqui nós temos uma universalidade plena na saúde, tá bom, gente? Vamos seguindo aqui, vamos entender aqui o que é a Seguridade Social. Então é o conjunto integrado, palavra-chave. Então, colocar aqui no marca-texto para a gente destacar. É integrado
E é ações de quê, gente? É iniciativa dos poderes públicos do Estado e da sociedade. E visa assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Previdência social e assistência social. Então, ela é formada por quem? Por esse conjunto aqui de ações de iniciativa dos poderes públicos e sociedade. Então, é formada por isso. E quem é que organiza a Seguridade Social? O poder público, quem organiza toda essa estrutura. Inclusive, nós temos um orçamento próprio. Nós temos um orçamento próprio da Seguridade Social em cada ente federativo, que não integra o orçamento da União. Cada ente vai ter lá no orçamento, uma lei orçamentária anual, e define os custos com educação, com tudo. Tem um orçamento específico, que é para a Seguridade Social, em que teremos um detalhamento do que vai ser gasto com saúde, assistência social e previdência social. Nós temos aqui os objetivos, vamos estudá-los, vamos compreender cada um deles. Aqui não é princípio do SUS, aqui é para a Seguridade Social como um todo. Alguns deles se aplicam mais a determinada área da Previdência aqui, especialmente. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? Por exemplo, universalidade da cobertura e do atendimento. Nós falamos todas as áreas têm universalidade, só que no SUS é plena, a pessoa ela não tem nenhuma restrição, mesmo que tenha uma renda alta. E na Previdência Social e na Assistência Social tem algumas condições, tá bom? Então, tem essa universalidade. Nós temos a seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços da Seguridade Social. Por quê, gente? Porque a gente tem que priorizar. Tem que ter uma prioridade. De acordo com o quê? Com os recursos. De acordo com recursos disponíveis, gente. Então tem que ter recursos, aí a gente vai ver o que vai ser priorizado. Por isso que vai ser selecionado e vai ter uma distributividade da prestação de benefícios e serviços. Não tem como fazer tudo o que gostaríamos, mas vamos priorizar o que é mais importante. Equidade, tem que ter muita atenção que aqui não é equidade do SUS, tem nada a ver com a equidade do SUS. Aqui é equidade na forma de participação no custeio. Ou seja, o que é equidade? A gente vai tratar os desiguais de forma desigual. Eu não vou tratar um desigual de forma igual. O que significa isso? Se a gente, já vamos entender o que é uma equidade. Equidade é isso. Se a pessoa tem menos, ela vai ter aqui o quê? No caso do financiamento, ela vai custear com menos recursos. Se tem mais, por exemplo, uma empresa, uma grande indústria, ela vai custear com mais recursos. Então, quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Isso é equidade. No caso aqui, da forma de participação do custeio. E por isso que um segurado, você, que é enfermeiro, que é nutricionista, que é terapeuta ocupacional, que é médico, você vai ter, em relação ao seu trabalho, uma contribuição. Seja ela 9%, seja ela 10%, 11%. Mas a empresa em que você atue, por exemplo, ela vai contribuir com 20%, por exemplo, de toda a sua folha, toda a folha de salário da empresa para a Previdência Social. Então, isso é uma forma que a gente tem de ter esse custeio. Então, e os tributos, as contribuições sociais, serão maiores quanto maior for a empresa, por exemplo, tá? E redutibilidade do valor dos benefícios. A pessoa que tem um benefício aqui assistencial, que já está mais focado principalmente aqui na Previdência Social e também na assistência social. Tem um benefício, não pode ser reduzido, tá? Não pode ser reduzido. É um salário mínimo, uma aposentadoria no mínimo, então pode ter um valor menor. A saúde a gente pode ter um benefício. Nós temos, por exemplo, quem vivia mais 2 anos na permanência em hospital psiquiátrico e vai retornar no programa de volta para casa, recebe um benefício, que é o auxílio reabilitação psicossocial. Então veja que também pode ter um benefício na saúde. Essa pessoa recebe atualmente R$500, isso no ano 2022. Tá? Então não pode reduzir o valor dos benefícios. Caráter democrático e descentralizado da administração da Seguridade Social. E a gestão é quadripartite, ou seja, ela é formada por representantes de 4 segmentos. Quais são esses segmentos, gente? Esses segmentos são aposentados, aqui, você vê que o aposentado está focado mais na Previdência Social, mas faz parte aqui desse objetivo da Seguridade Social. Temos o governo, temos as empresas, os empregadores e os empregados. Então é quadripartite, tá? E tem que ter um caráter democrático e descentralizado nessa administração. E a gestão ser feita por todos, não é a gestão apenas do governo. Temos que respeitar a população rural. E para isso foi criado esse objetivo da Seguridade Social, que é uniformidade e equivalência de quê? Benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais. O que significa isso? Não é o fato da pessoa morar no campo, morar na zona rural, que ela vai ter um benefício menor, vai ter um acesso menor à Seguridade Social. Então a gente tem que respeitar isso e ele tem essa dignidade, tá certo? Então, nós temos aqui, tem aqui essas observações, vocês podem fazer a leitura, mas de forma geral é isso. Vamos aqui para a nossa primeira questão 2020, questão de residência. No tocante às disposições da Constituição Federal acerca da organização da Seguridade Social, assinala a alternativa verdadeira, correta. Vamos lá? Letra A. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, sim, destinadas a assegurar os direitos aqui relativos à saúde, à previdência e assistência social e será financiada por toda a sociedade. Perfeita. Essa nossa definição é a nossa alternativa da questão, é correta. Letra B. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações dos poderes públicos e da iniciativa privada? Não, gente, da sociedade, tá? Destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social e será financiada por toda a sociedade. Então, o erro aqui foi colocar iniciativa privada. Letra C. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social e será financiada por trabalhadores e empregadores. Não somente isso, será por toda a sociedade. Esse aqui é o erro. Então aqui a gente já está revisando e deixando aqui amadurecido esse conceito de Seguridade Social. Na letra D, fala também que esse conjunto integrado de ações, iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos ao seguro social, da saúde não, à saúde. A previdência e assistência social será financiada pelo Estado, financiada por toda a sociedade. Letra E, fala que a Seguridade Social é esse conjunto aqui todo de iniciativa, um conjunto integrado de ações iniciativas da sociedade civil organizada, na verdade é dos poderes públicos da sociedade. Então, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e social, será financiado por trabalhadores. A gente sabe que é por toda a sociedade que vai financiar. E vamos para mais uma questão 2020 aqui da Banca Vunesp, considerando aqui o que dispõe a Constituição Federal, no que diz respeito à Seguridade Social, assinala a alternativa correta. Vamos aqui, letra A. São alguns dos objetivos da Seguridade Social. Uniformidade, equivalência, benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Até aqui está ok. Tem que respeitar a população rural. Então tem que ter uniformidade e equivalência sobre esses benefícios e serviços a toda a população brasileira, ou seja, urbanas e rurais. Além da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, ou seja, vamos selecionar e distribuir de acordo com os recursos disponíveis. Está a verdadeira letra A, é a nossa resposta. Vamos aqui verificar os demais itens. A Seguridade Social caracteriza-se pelo seu caráter democrático e descentralizado. Sim, de administração, mediante gestão tripartite, não. A gestão é o quê? Quadripartite. Tá? Então, não é só tripartite. Fala que tem a participação dos trabalhadores, empregadores e do governo nos órgãos. Faltou falar quem aqui, gente? Faltou falar aposentados. Mais aposentados.
Letra C, as receitas dos estados, do DF, dos municípios, destinadas à Seguridade Social. Nós temos receitas de cada ente federativo que são destinadas à Seguridade Social, constarão nos respectivos orçamentos. Aqui quer dizer que cada um tem um orçamento. Cada ente tem um orçamento próprio de Seguridade Social. E deverão integrar o orçamento da União. Cada orçamento, gente, tem autonomia. Os entes federativos são autônomos. Então, eles não vão e não deverão. E não deverão integrar, tá? E, letra C está errada. Letra D, a pessoa jurídica em débito com o sistema de Seguridade Social. Significa isso, a empresa que não pagou uma determinada contribuição social, como é estabelecido em lei, não poderá ser impedida de contratar com o poder público. Na verdade, será impedida. Ó, será impedida de contratar com o poder público e de receber, ó, mas poderá deixar de receber benefícios? Poderá não, e deixará. Não é uma faculdade, é de forma taxativa. Nem receber, ó, nem receber benefícios ou incentivos creditícios de qualquer natureza. A pessoa jurídica está devendo para a Seguridade Social, não pode fazer uma licitação, tem um contrato com uma prefeitura, um estado, por exemplo, e nem receber nenhum tipo de benefício, incentivo fiscal, ou creditício, ou crédito, ou empréstimos, tá? Letra D errada, e aqui a gente está já fazendo aqui uma revisão sobre a Seguridade Social, trazendo informações extras, vocês estão observando, né? Informações complementares, que estão lá na Constituição Federal, artigo 194 e 195. A lei não poderá instituir outras fontes com o objetivo de garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, além daquela já expressamente prevista na Constituição Federal. A Seguridade Social precisa de recursos, são áreas importantíssimas, então uma lei poderá sim instituir outras fontes de custeio. Então esse não tornou a letra E errada, tá? Vamos para contribuições sociais, artigo 195. Nós sabemos, gente, que o financiamento da Seguridade Social é feito por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes de quem? Então, tem o recurso do orçamento da União, tem recurso dos estados, do DF e dos municípios. Aqui de forma indireta. Quem é que financia o Estado brasileiro? A União, estados, DF, municípios? Nós, população. A população como um todo. Então, de forma indireta. E de forma direta, contribuições sociais. E é o que nós vamos ver aqui nessa tabela. Quais são as contribuições sociais? Lembrando que todo esse conteúdo está escrito aqui no seu capítulo 2 do nosso livro, tá? Então, lembrando esse livro que você já, ó, vamos lá, gente, vamos conseguir concluir esse conteúdo, porque é essencial para que você tenha uma prova em qualquer concurso de residência. Eu nunca vi nenhuma prova de concurso de residência na área da saúde que não tenha muitas questões sobre essa temática. E são questões que a gente sabe que é facilmente aprendidas, que a gente está aqui com esse objetivo. E a gente vai estudar, estamos aqui com o livro que é mais aprofundado, vocês estão vendo, são 720 páginas, a gente tem muitos capítulos, a gente traz todo o conteúdo que pode ser cobrado das provas e de forma didática, de forma que a gente comenta cada questão. E a gente tem as aulas para aprofundamento, para debate, para que você faça a leitura acompanhando aqui com as nossas aulas quando você tiver esse tempo, principalmente nos tempos que você tiver maior necessidade, vai depender muito do seu nível de estudo, do seu tempo de estudo, isso conta muito, tá, gente? E aí a gente vai focando aqui e a gente vai vendo cada ponto. Olha, contribuições sociais, artigo 195, nós temos do empregador, gente. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei. O que significa isso? Aqui é da parte empresarial, pessoa jurídica, empregador, empresa, tá? Que vai incidir sobre o quê? Vai incidir sobre folhas de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Aqui, geralmente, nós temos muito comum ter 20% em relação ao salário, que toda empresa paga para a Seguridade Social, no caso, para a Previdência Social aqui, que é específica. Existem outras regras, existem outras situações, existem segmentos que pagam diferenciado, que é um exemplo, tá? É exemplo, tá bom? 20% lá em cima do salário. E esse aqui é um tipo de contribuição social, gente, específica, porque é a contribuição previdenciária. Ou seja, é para ir para a Previdência Social, para custear a Previdência Social. Aí nós temos sobre receita e faturamento. O que significa isso? Sobre o que a empresa está vendendo. Aí tem a receita e o faturamento dessa empresa, ou seja, que é tributo. Aqui é a contribuição social em relação ao tudo que é vendido. Então, tem aqui sobre isso. Receita é tudo que é arrecadado pela empresa, não é o lucro, que tem os custos. Ainda tem sobre o lucro, olha só. Então, são muitas as contribuições que todas as empresas pagam. Tá? Que é para custear o Estado brasileiro, esse Estado de Seguridade Social, a ordem social, o bem-estar da população. E nós temos também, aqui, olha, do trabalhador. Nós, trabalhadores, por exemplo, e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição. Por exemplo, se a pessoa ganha um salário mínimo, ela paga, por exemplo, 8% para a Previdência Social. Se ela ganha 5 mil reais, já vai pagar talvez 10, pode pagar 11, isso eu estou falando hipoteticamente. Quanto maior o salário, maior a contribuição para a Previdência Social. E tem um problema, existe o teto da INSS. Se a pessoa ganha 20 mil, ela vai se aposentar só com o teto, 5 mil, 6 mil, que é uma injustiça, né, que a gente sabe. Então, existe. Isso aqui também é um tipo, olha, esse é um tipo de contribuição previdenciária. No caso aqui do trabalhador. Esse da folha de salário é do empregador, tá? São recursos das contribuições sociais que vão especificamente para a Previdência Social. E não incide aqui contribuição sobre o quê? Sobre aposentadoria e pensão, que são concedidos pelo regime geral da Previdência Social. Quem é que administra o regime geral da Previdência Social é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tá? Então aqui também, ó, isso aqui é uma regra que é bastante cobrada. Diz que incide sobre aposentados e pensionistas, contribuições previdenciárias, ou seja, contribuições sociais sobre a folha de salário. Não tem, tá? E aqui tem também contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos. Aqui um exemplo é o quê? É a loteria, ou seja, Mega Sena. Então, ele tem uma parte daquele recurso, a quina, Loto Fácil, uma parte daquele recurso vai para a Seguridade Social. Outra contribuição social do importador de bens e serviços. Vem algum serviço ser prestado de outro país, ou um bem, um produto, aí vai ter o quê? Essa importação, temos uma contribuição social, tá bom? Que é importador ou de quem ali equiparar importador. Qualquer tipo de importação, tá? Essas são as contribuições sociais. Precisamos sabê-las? Sim, já foi tema de várias provas. E a gente precisa detalhar todas as informações, tá bom? Olha só essa questão, a questão que a gente até manteve no livro, por ser uma questão muito interessante. No livro, quem tinha a versão anterior, tem que ficar atento, a gente saiu de 430 páginas para 720. E a gente melhorou, a gente não ficou modificando o que já estava bom, a gente melhorou o que precisava, a gente renovou questões, a gente trouxe assuntos novos, a gente fechou lacunas que a gente observou nos capítulos, a gente criou novos temas, a gente melhorou os esquemas gastos. Então, fez um trabalho realmente de uma construção de um livro que é diferenciado, vocês vão poder observar no livro, tá? Mas aqui, por exemplo, essa questão muito interessante foi cobrada na edição em 2017, a gente manteve. Por quê? Porque a gente vai conseguir revisar aqui de forma adequada essa temática. O que diz a nossa questão 3? Sobre a Seguridade Social, assinar a alternativa correta conforme capítulo 2, título 8 da Constituição Federal. Letra A, compreende apenas a Previdência e Assistência. Gente, Seguridade Social, a Previdência e Assistência mais a Saúde, né? Letra B, os benefícios e serviços das populações urbanas e rurais não podem ser equivalentes. Então, na verdade, eles devem ser equivalentes. Então, não pode, na verdade devem ser equivalentes. Letra B, a administração e a gestão são feitas exclusivamente pelo governo. Veja só, que está falando de Seguridade Social.
Quando fala administração e gestão, é daquele objetivo da Seguridade Social, que é o que, gente? Que é uma administração descentralizada, olha, é descentralizada, e a gestão, que é quadripartite, ó, quadripartite, seja com representantes do governo, aposentados, trabalhadores e empregadores. Aqui está errada a letra C. Letra D. O financiamento é feito exclusivamente por meio de contribuição do empregado e do empregador. Não, são várias fontes. Tem do importador, tem do concurso e prognóstico, tem de várias fontes aqui o financiamento da Seguridade Social, tem dos entes federativos. E letra E são isentas de contribuição às entidades beneficentes e assistência social. Veja que aqui a gente não tem falado ainda, esse é novo. Que atende às exigências legais. Perfeita a nossa resposta. É uma entidade beneficente, gente, que vai colaborar com a assistência social, então não vai pagar contribuição. Mas elas precisam, para que ocorra isso, atender às exigências legais aqui da legislação sobre entidades beneficentes e assistência social que não têm fins lucrativos, tá? Questão número 4, também uma questão que é sobre, aqui, de forma bem específica, as contribuições sociais e que a gente observa que são também temas que podem ser cobrados em várias provas e muitas pessoas ficam em dúvida. Olha o que diz aqui, ó. A respeito do financiamento da Seguridade Social, de acordo com as disposições contidas na Constituição Federal, assinala a alternativa correta. Letra A. A Seguridade Social será financiada apenas pelas contribuições sociais. Não, contribuições sociais e também pelo orçamento da União, Estados, Distrito Federal, municípios, bem como outras fontes que podem ser criadas por lei. Aqui na letra está errada. Letra B. Sobre a receita de concursos e prognósticos, não incide contribuição social. Na verdade, incide. Né, gente? Nós falamos aqui sobre esse tópico, que são, por exemplo, as loterias. Letra C. Incidirá a contribuição social sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral da Previdência Social. Na verdade, não incidirá, tá? Então, pensionista, aposentado não paga contribuição social, não paga lá, que seriam contribuições previdenciárias. Letra D. Em relação ao empregado, a empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei, haverá incidência de contribuição social sobre a receita e o faturamento, sim, mas não sobre o lucro. Bem como sobre o lucro. Mas não está errado. É bem como sobre o lucro. Então, letra D, falsa. Letra E. Um dos contribuintes da contribuição social é importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei equiparar. Quem importa bens ou serviços do exterior tem que pagar a contribuição social. Letra E, perfeita a nossa resposta, questão 4. E agora a gente vai falar, gente, sobre a saúde de forma mais específica. Nós falamos sobre Seguridade Social e nós vamos começar com o conceito ampliado de saúde, artigo 196. Nós temos que a saúde é um direito, olha só, de todos e dever do Estado. Então aqui nós temos a universalidade. E é garantido isso aqui mediante o quê? Políticas sociais e econômicas. Aqui que a gente tem o conceito ampliado da saúde, gente, tá? Conceito ampliado da saúde. Não adianta ter apenas uma unidade de saúde da família, um hospital. A gente precisa que o Estado se responsabilize em ter políticas sociais e econômicas, porque a população que está passando fome, a população que não tem saneamento básico, que não tem uma moradia digna, ela vai adoecer muito mais. Então, precisamos ter isso em conjunto e isso faz parte da saúde. Então, outros setores, por isso que a gente fala muito da intersetorialidade do SUS, outros setores são essenciais, a gente fala muito dos determinantes sociais, determinantes e condições sociais que interferem nas condições de saúde da população, estão inclusive elencados lá na Lei 8080, esses determinantes. E qual o objetivo aqui, gente? Então, visa reduzir risco de doença e de outros agravos. Aqui a gente está falando da prevenção de doenças e agravos. E objetiva também aqui o acesso universal, aqui a universalidade, que é uma das diretrizes do SUS e princípios aqui, e igualitário. Por que fala diretrizes e princípios? Porque aqui diz o seguinte, aqui não fala nada sobre isso, só falou aqui, nesse artigo 96, sobre universalidade e igualdade. Lá no artigo 198 fala sobre os demais, ele diz lá que são diretrizes. E lá na Lei 8080, no artigo 7º, fala, considerando as diretrizes do artigo 198 da Constituição Federal, e temos os seguintes princípios. Aí lá fala princípio e elenca tudo de novo. Então, a gente não precisa ter essa diferenciação, tá? Então, tem aqui o acesso universal, que é a universalidade, e igualitário, que a gente tem por igualdade, que tem uma compreensão mais ampla de equidade, as ações e aos serviços de saúde. Para que a gente tenha o quê? Promoção, proteção e recuperação. Veja que aqui, promoção, proteção e recuperação são as ações de saúde, juntamente com a prevenção. Então, o conceito aqui está todo ele detalhado. De que forma que isso foi cobrado aqui em 2021 em uma residência aqui do Maranhão, grande estado que a gente tem no Brasil. Dentre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, figura o direito à saúde. Após a inserção desse direito na Constituição Federal de 88, a sociedade brasileira tem se conscientizado que, efetivamente, é a destinatária final da proteção conferida pelo Estado. Nesse contexto, pode-se afirmar que as alternativas abaixo estão de acordo com a Constituição, exceto que é incorreta. Vamos lá? Letra A. O SUS será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, sim, da União, Estados e do DF e dos municípios, além de outras fontes. Aqui é o financiamento aqui do SUS, né, gente? Recurso de cada ente federativo, recurso do orçamento da Seguridade Social e além de outras fontes, respeitando aqui o que dispõe no artigo 95. Está verdadeira, a gente está procurando a errada e incorreta. Letra B. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Gente, com certeza. Então, e aí depois na letra 80 deixa claro que o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, das famílias, das empresas, da sociedade. Não é porque o Estado tem o dever de promover a saúde para a população que a pessoa vai ficar lá esperando que o Estado faça por ela a sua parte. Então, todos nós somos corresponsáveis por esse processo, tá? A letra C é função do poder público dispor nos termos da lei. O poder público vai dispor, vai tratar, de acordo com a lei, sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações de saúde. Veja que é poder público quem regulamenta, fiscaliza e controla as ações de saúde. Aqui artigo 197 da nossa Constituição Federal de 88, já está adiantando aqui. Devendo sua execução, a execução da saúde ser feita diretamente por quem? Pelo Estado, diretamente. Ou através de terceiros. Através de terceiros é o quê? É a participação complementar, tá? Participação complementar da iniciativa privada no SUS, que pode participar do SUS de forma complementar, porque diz que a execução é feita diretamente, ou seja, pela rede pública de saúde, ou através de terceiros, que é a participação da iniciativa privada, que pode atuar no SUS de forma complementar. E também por pessoa física ou jurídica de direito privado, ou seja, a iniciativa privada pode atuar também, seja ela você, que é um fisioterapeuta, por exemplo, de forma liberal, que é a pessoa física, ou seja, uma clínica, um hospital, uma unidade de saúde, uma pessoa jurídica que atua e que é livre, que vai isso aqui vai estar sendo complementado no artigo 99, que diz que a saúde é livre da iniciativa privada. Nós temos o setor público que tem garantia esse direito à população, mas a iniciativa privada tem livre arbítrio para desenvolver ações e cobrar por isso para quem tiver interesse, tá? E quem tiver condições. Então a gente tem aqui que letra A, letra B e letra C estão o quê? Nós queremos a incorreta. Todas estão corretas por enquanto. Letra D. As ações do Serviço Público de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada. Sim, essa rede, quando fala a rede, é um conjunto articulado de ações
para a gente disponibilizar para a população, nos níveis de complexidade crescente, para a gente ter a integralidade. Que a integralidade é atender a necessidade da população. E para atender, a gente não adianta fazer só uma da família, ela vai atender certas necessidades, mas as pessoas, nós precisamos de outras necessidades. E a gente precisa de outros pontos de atenção, outros níveis de complexidade do sistema. Tá? Então é isso. Quando diz rede regionalizada, fala em regionalização, que são os municípios ali que estão agrupados por limites territoriais, ali são conjuntos, tem uma identidade de transporte, cultural, de comunicação ali junto, e vão compartilhar a gestão do SUS para oferecer ações e serviços para aquela população, tá? Tendo geralmente um município ou dois polos. Isso é regionalização por região de saúde. E hierarquizada é a rede do SUS, que é hierarquizada. Nós não vamos na atenção secundária se a demanda é facilmente resolvida na atenção primária. A gente não vai num hospital de alta complexidade terciário resolver uma demanda que se faz na atenção secundária, por exemplo. Então, hierarquização é nesse sentido. Não, como muitas pessoas às vezes colocam, que a atenção terciária é mais importante que a secundária, que é mais importante que a primária. Não. A gente precisa ter isso de forma articulada. Todos são importantes para que a gente alcance a integralidade que é atender as pessoas em suas necessidades. Então, o que está aqui na letra D também está verdadeiro. E na letra E, a saúde deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas, sim, que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, lembrar a prevenção, e seu acesso garantido por meio de contrapartida do cidadão. As ações e serviços para a sua promoção, proteção e operação. Não tem aqui, nós temos o acesso, olha, cadê aqui? Seu acesso, ele é o quê? Universal e igualitário. Ou seja, não, e é gratuito. Não pode ter nenhum tipo de contrapartida. Isso aqui era antes do SUS. Isso aqui era aquele sistema do INAMPS, INPS, o sistema previdenciário. Tinha que contribuir para a previdência social para ter acesso àquelas ações de serviço de saúde. Então, isso aqui está, contrapartida está erradíssimo. Questão boa para a gente revisar, tá? Então, nós colocamos no livro questões que a gente consiga memorizar, revisar, que retrata o que as bancas trazem. Tem muita questão aqui mediana, porque é o que é cobrado nas provas, e tem muita questão também de altíssimo nível, de complexidade, para a gente nivelar, a gente fazer um treinamento para que você chegue na prova e não se depare com algo que você não viu aqui no seu estudo, tá bom? Vamos seguindo aqui, nós vamos falar agora sobre ações de serviço de saúde, artigo 97, que a gente até trabalhou sobre ele, ó. As ações de serviço de saúde, aqui no artigo 97, são de relevância pública. O poder público, o Estado, vai fazer o quê? Vai dispor sobre regulamentação, fiscalização e controle. Veja que a gente está repetindo de novo. Controlar, regulamentar, fiscalizar. São palavras que têm o quê? Que têm um mesmo campo semântico. Vai ter esse acompanhamento do Estado da saúde como um todo. Existe um controle por meio de vigilância sanitária, por meio de vigilância de saúde como um todo, por meio de fiscalizações, por meio de auditorias, por meio de várias ações, tá? E as ações de serviço de saúde são executadas pelo Estado, de forma direta, rede pública, ou pelo Estado através de terceiros, participação complementar na iniciativa privada no SUS. Também a pessoa física ou direito privado pode atuar na saúde brasileira, tá? Então aqui a gente tem de forma esquematizada para vocês. E a gente vai para a questão número 6. Segundo o artigo 97 da Constituição Federal do Brasil, são de relevância pública as ações de serviço de saúde. Vejam só. Cabendo ao poder público dispor nos termos da lei, dentre as atribuições sobre o quê? O poder público vai dispor sobre regulamentação, fiscalização e controle, sim. E a execução é para terceiros, gente, exclusivamente não. Também é pela rede própria do SUS, diretamente. Letra B, vai dispor sobre regulamentação, fiscalização e não falou controle. Falou foi execução, sem participação de terceiros, tem a participação de terceiros que podem participar na execução da rede pública do SUS, bem como podem atuar livremente na saúde. Letra C, regulamentação e fiscalização apenas, faltou o que aqui? Controle. Veja que a gente está repetindo isso aqui várias vezes, a gente vai fixando, tá? Isso é importantíssimo. Ficando o controle e execução para terceiros e pessoas de direito privado, claro que não. E letra D, a execução, que deve ser feita diretamente pelo Estado ou através de terceiros, que é participação complementar no SUS, da iniciativa privada, e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Aqui falou da execução, tá, gente? E aqui você vê que diz que vai dispor nos termos da lei, entre outras atribuições. Não deixou claro aqui que teria que falar sobre o quê? Sobre regulamentação, fiscalização e controle da saúde. Então, a gente eliminou letra A, letra B, letra C, e a gente verificou que a letra D é a nossa resposta à questão 6, tá? Vamos seguindo aqui.